Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, vocês todos que nos acompanham pela internet, por enquanto, mais uma manhã de estudo bíblico. Nós estamos fazendo um panorama de toda a Bíblia, já estamos chegando aí ao final do ano, no último semestre. Aproveite para estudar conosco a Palavra de Deus, anote o máximo aí, reúna a sua família e vamos a cada dia crescendo mais em conhecer a Deus e a sua vontade. Amém, queridos? Hoje nós vamos estudar três cartas de João, primeira, segunda e terceira, não o Evangelho, nem o Apocalipse, não? Mas primeira, segunda, três cartas que o apóstolo João escreveu. Vamos ver, são cartas pequenas, mas tem muito ensinamento, muito conteúdo de como nós, como cristãos, devemos viver, seguir a Jesus Cristo. Eles, os apóstolos, andaram com Jesus, ouviram falar de Jesus, ouviram o que ele ensinou, registraram e tem edificado a igreja nesses 2000 anos, e vamos relembrar esses recados do apóstolo João. Amém, querido? Fique atento aí, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Convido você para orar nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esta manhã de estudo bíblico, onde estaremos ouvindo a tua voz, e nós queremos confessar a Ti, Senhor, que Te amamos de todo o nosso coração, e o nosso desejo é saber a Tua vontade para a nossa vida. Isso foi revelado pelo Teu Espírito, Senhor, através da Tua palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que os apóstolos ouviram, registraram, que seja para a edificação da Tua igreja, para a glória do Teu nome. Senhor, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Eu te peço que abençoes cada lar, cada família que está acompanhando, dá-nos facilidade, que o Teu Espírito nos ensine, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade. Não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado, Senhor da nossa vida, que morreu, ressuscitou para nos salvar e nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, deixa eu relembrar a você aqui os nossos horários, tá? Todo domingo, 9h30, estudo bíblico. Estamos juntos aqui, eu e Pedro Gabriel, para trazer para você o que cada livro da Bíblia está ensinando, Velho Testamento, Novo Testamento, todo domingo, 9h. E hoje, 18h, o nosso culto presencial está liberado para as crianças. Os pais vão tomar conta das crianças e os idosos também. Todos nós estaremos juntos, louvando a Deus, aquele culto alegre, abençoado, onde estaremos ouvindo a palavra de Deus. E hoje vamos participar da Santa Ceia. Depois desse período aí de pandemia, de isolamento social, longe da igreja, vamos participar da Santa Ceia. Prepare o seu coração, convide alguém. 18h estejamos juntos ali para adorar o nosso Deus. Toda terça-feira temos a nossa reunião de oração pelo Zap. São orações ali que nós intercedemos, clamamos a Deus. Participe. Toda quinta-feira, 20h, a pregação da Palavra de Deus, também pela internet. No sábado, de 15 em 15 dias, temos o culto de adoração, Pedro Gabriel. Participe também. Ontem foi muito bom, abençoou muito a nossa vida. E diariamente, 7h da manhã, os nossos devocionais, muitos irmãos nossos participam e abençoam a nossa vida. Quero lembrar a você da nossa fidelidade nos dízimos e ofertas para a manutenção da casa de Deus, para as nossas despesas, tudo que temos nossa responsabilidade. Sejamos fiéis ao Senhor. Você pode depositar no banco, qualquer dúvida, ligue para mim. Deus abençoe a sua vida, participe de tudo isso, é o que nós estamos fazendo, esperando esse coronavírus ir embora de vez, em nome de Jesus, para regularizarmos todos esses cultos, as reuniões, de maneira pessoal. Amém, queridos?
Então nós vamos estudar 1 João, 2 João, 3 João, 3 cartas que o apóstolo João nos deixou. Por que nós precisamos estudar a palavra de Deus? Porque não basta apenas entregar a nossa vida a Jesus, nós precisamos conhecê-lo, conhecer a sua vontade. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós perdemos a nossa vida. Agora nós temos que saber o que Ele quer, qual a sua vontade e viver de acordo com aquilo que determinou para nós. O apóstolo João escreve estas cartas aqui enfatizando aos cristãos judeus na época que se converteram que tivessem muito cuidado, porque muitos falsos ensinos, falsos ensinamentos estavam roubando a fé, o evangelho do coração de muitos cristãos. E então ele traz aqui nessas 3 cartas muitos ensinamentos para que eles pudessem encher a mente e o coração com aquilo que Deus quer, esquecer aqueles falsos ensinos dos falsos mestres e falsos profetas. Por exemplo, o docetismo, que ensinava que um Espírito entrou em Jesus Cristo na ocasião do batismo, quando ele foi batizado por João Batista, e acompanhou ele até a crucificação. Antes da crucificação, o Espírito saiu. Conclusão, até as pessoas entenderem isso vira esoterismo, vira as filosofias gregas e, enfim, conhecimento humano, sabedoria humana que não leva a nada. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, é que edifica a nossa vida. O gnosticismo também, outro tipo de sabedoria humana, que leva também para o conhecimento humano, e o resultado é o ocultismo. Enfim, tudo para afastar as pessoas de Jesus Cristo. E muitos diziam que ele era um Marte, apenas um homem que veio, sofreu, ensinou algumas coisas e morreu e sofreu, deu a vida dele, mas sem reconhecer Jesus Cristo como o Salvador, como o Senhor das suas vidas. Muito bem, então, por causa dessas filosofias gregas e da época lá, e tantas outras que surgiram, não apenas só essas filosofias, o apóstolo João traz claramente o ensino, ele traz o ensino para o cristão naquela ocasião, e esses ensinos, essas 3 cartas, têm abençoado a igreja, e que eu quero rever com você. Então, abra sua Bíblia aí, 1 João, nós vamos ver alguns ensinamentos, depois 2 João e 3 João, vamos correr aqui. Capítulo 1, do 1 ao 4, ele começa dizendo assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Nós ouvimos Jesus falar, nós vimos com nossos olhos. É isso que nós ensinamos a você. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João estava dizendo, não voltem às filosofias gregas, aos ensinamentos, às ideologias. Nós estamos ensinando para vocês aquilo que nós ouvimos de Jesus. Nós vimos ele realizar milagres, os seus ensinamentos, tudo isso que nós trazemos para vocês. Nós sabemos quem é Jesus e queremos apresentá-lo a vocês. Muito bem. E aí ele dá logo, no capítulo 1, ele traz logo um ensinamento-chave no versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele diz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos queridos, quem é a religião, quem é o pastor, o sacerdote, a filosofia que pode perdoar os pecados do homem? Ninguém. Somente Jesus pode perdoar. E ele está pronto, essa foi a razão dele vir a esse mundo. Foi por isso que ele foi àquela cruz, que ele derramou o seu sangue inocente, uma vez para sempre, e o sangue de Jesus é que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma. Quando nós chegamos a Jesus, não importa a condição que venhamos, o sangue de Jesus Cristo nos limpa, apaga todo o nosso passado, todos aqueles pecados que cometíamos no passado sem conhecer
a Jesus. Quando pecamos, hoje, confessamos os nossos pecados e o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica e a justiça de Deus continua sobre nós. Esse é o segredo da vida do homem. A morte de Jesus naquela cruz, o seu sangue derramado, que perdoa. Nenhuma religião, nenhuma filosofia pode fazer isso. Nós podemos afirmar que somos salvos e pertencemos a Jesus, vamos morar no céu, porque cremos no seu sacrifício na cruz, no seu sangue que nos limpa, que nos purifica e nos transforma e nos faz filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele pula para o capítulo 2 e traz outro ensinamento muito forte, do 9 ao 11. Capítulo 2, de 9 a 11. Ele diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Esse ensinamento aqui é tremendo. Nós vivemos numa humanidade, numa sociedade cheia de ódio, que está pronto para matar, para destruir o outro. Muitas vezes é uma coisa tão simples, briga, confusão, divisão, a família, os casais. Nós vemos aí essa eterna busca da paz, mas sem Jesus não há paz. Só Jesus que dá paz ao nosso coração. Então, ele está ensinando, olha, se você diz que anda na luz, mas odeia seu irmão, você continua nas trevas. Porque quando nós amamos a Deus, amamos a Jesus Cristo, Ele derrama o seu amor, a sua paz, a sua alegria no nosso coração, e nós amamos uns aos outros. Amamos nossos irmãos, amamos a nossa família, as pessoas, até mesmo os inimigos. Jesus disse: que adianta você saudar, amar apenas os seus irmãos? Ame também seus inimigos, ore, perdoe. Então, querido, não tem como combinar isso. João está dizendo: se você ama Deus, você ama o seu irmão. Você não pode odiar o seu irmão. Se o amor de Deus está no seu coração, você vai amar a todos. Aí, pulando para o versículo 15, 2, de 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja, queridos, como é diferente a vida do cristão. Nós vivemos nesse mundo, Jesus disse, mas nós não somos esse mundo. Por quê? Porque Jesus, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, Ele nos salvou, nos perdoou, Ele nos tirou do sistema desse mundo que é dominado por Satanás e nos colocou, nos transportou no seu reino, o reino de Deus, onde existe paz, alegria, tranquilidade. Nós podemos louvar a Deus, amar uns aos outros e vivemos de uma maneira satisfeita, feliz, alegre. Tanto no dia bom como no dia mau, o Senhor é tudo para nós. Nós podemos perder tudo. Hoje temos saúde, amanhã não sabemos. Hoje temos dinheiro, amanhã não temos. Mas nada disso pode nos separar do amor de Deus. Então, quando o amor do Pai está no nosso coração, não há lugar para o amor do mundo, para a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Tudo isso não tem lugar no coração de alguém que está cheio do amor de Deus. João está nos ensinando aqui, você vai ouvindo aí, vai guardando aí como é que o cristão deve viver nesse mundo. E aí pulamos aqui para o 26 a 27, observe esse ensinamento. 2, 26 e 27. Escreva essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou.
Por que, queridos? Muitas vezes nós agimos, parece que nós somos crianças na fé, agimos como crianças, nunca amadurecemos, nunca crescemos. Por quê? Porque esquecemos que quando Jesus nos perdoou, nos transformou, Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo habita em nós, o próprio Deus, e é Ele que nos ensina todas as coisas. Então, é o Espírito Santo que nos leva a palavra de Deus, a meditar nos Evangelhos, no Antigo Testamento, tudo que Deus revelou, as suas alianças, suas manifestações. E é o Espírito Santo que nos ensina. Se não vivermos assim, dando ouvido ao Espírito Santo, lembrando que a unção, a presença de Deus que está em nós, irá nos fazer amar a palavra de Deus e obedecer, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos encher o nosso coração de novo com as coisas do mundo, com a religião, com as seitas, com as filosofias da vida, com as mentiras, o engano dos falsos mestres e falsos profetas. Mas guarde isso, se a unção do Espírito Santo está em nós, Ele vai estar nos ensinando, nos levando a ler a palavra de Deus, a meditar. Ele vai fazer nos lembrar de tudo que Ele nos ensinou. Lembra de o ensinamento de Jesus, João 16,15? Jesus disse assim, ao Pai pertencem todas as coisas. E Ele deu tudo isso para mim, Jesus dizendo para Jesus. E eu dei para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai revelar tudo para vocês. O Pai passa para o Filho para o Espírito Santo e o Espírito Santo para nós. Como é que nós vamos procurar alguma coisa que satisfaça a nossa vida lá no mundo, se nós sabemos que o Espírito Santo, Ele está habitando em nós e Ele vai nos ensinar toda a vontade de Deus. Muito bem, querido. Vamos para o capítulo 3. João está aí nos ensinando. Capítulo 3, de 1 a 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Jesus nos transformou, somos seus filhos, mas nós seremos semelhantes a Ele no dia em que estaremos com o Senhor para sempre. Por enquanto, nós estamos meditando na palavra de Deus, aprendendo, enchendo o nosso coração, nossa mente da palavra de Deus, e nisso nós vamos sendo purificados, limpos e vivendo como filhos de Deus à medida que obedecemos a sua palavra. Mas um dia, quando nós estivermos diante do Senhor, quando nossos olhos verem a Jesus, naquele momento, nós seremos semelhantes a Ele, totalmente transformados, aperfeiçoados, seremos semelhantes a Jesus e estaremos com Ele, reinaremos com Ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que ensinamento profundo e tão claro para os filhos de Deus. As pessoas lá no mundo não sabem disso, por isso adoram a imagem, adoram as religiões, buscam de alguma maneira satisfazer a sua vida. Mas veja, quem está em Jesus sabe todas as coisas, sabe que tudo está pronto para nós. Do 7 ao 10, o que João nos ensina aqui? Do 7 ao 10. Filhinhos, ele chama filhinhos, né? Que amor! O apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane, não deixe. Tantas razões que nós já falamos aqui. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Vive na justiça de Deus, vive no pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Está em Jesus? Então todo pecado, toda obra do diabo, toda mentira no seu coração vai ser destruída em nome de Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo.
Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Queridos, isso aqui é muito simples de entender e ao mesmo tempo muito forte. Há uma diferença nos filhos de Deus e nos filhos do diabo. Os filhos de Deus vivem na paz, no amor, na alegria, em ajudar, em abençoar, em perdoar. Os filhos do diabo vivem cheios de ódio, de mentira, de prostituição, todo tipo de pecado. Porque o pai deles é o diabo. O diabo é o pai da mentira, por isso que ele põe a mentira, o engano, a ganância, a inveja, a ambição, o egoísmo no coração dos seus filhos. Mas o Filho de Deus, que foi lavado pelo sangue de Jesus, ele agora vive com amor, com paz, com alegria, com fé, com esperança, com alegria. Ele perdoa, ajuda, abençoa, porque ele nasceu de Deus. Ou seja, quando ele entregou sua vida a Jesus, o sangue de Jesus limpou, purificou, aquela velha natureza morreu e ele recebeu a nova natureza. O Espírito Santo está com ele. E agora o Espírito Santo vai guiá-lo para viver como um filho de Deus. Por quê? Porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O filho do diabo não. Os filhos do diabo só tem mentira, engano, maldade, ódio no coração deles. Portanto, queridos, que o Senhor nos ajude a entender, são lições tão simples do apóstolo João, que possamos saber fazer a diferença da nossa vida e as pessoas do mundo e viver de acordo com como Deus preparou para nós. E aqui no versículo 21 a 24, termina o capítulo 3 dizendo: Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Mais uma vez, por que nós podemos amar a Deus, amar a nossa família, amar os nossos irmãos, a nossa igreja, amar os perdidos, esse mundo, desejar que sejam salvos? Porque o Espírito Santo foi nos dado, o Espírito Santo veio habitar em nós. O Espírito Santo não habita mais em templo feito por homens, o Espírito Santo habita no meu coração, no seu coração, e esse é aqui um segredo revelado que o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar, que nós podemos viver uma vida diferente, uma vida santa, pura, porque o Espírito Santo está conosco e ele nos ajudará. Muito bem, vamos para o capítulo 4, está acompanhando aí, Bíblia aberta, capítulo 4, do versículo 4 a 6, ele nos ensina o seguinte: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, quer dizer, os falsos profetas, os falsos mestres que ele está ensinando no início, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, o anticristo, tudo que se levanta contra Cristo, né? Por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O que João está nos dizendo aqui? Que nós falamos a verdade, vivemos a verdade, não vivemos de mentira, de engano, prejudicando as pessoas, mentindo, enganando, machucando, ferindo. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus, temos o Espírito da verdade. Nós não vivemos procurando o erro, maltratar, machucar, ferir, enganar, mentir as pessoas. Nós procuramos a verdade. E aí ele diz: se você vive na verdade, você vai vai vencer todo o engano, toda mentira. Você vai perceber, porque quem vive na mentira, no engano, não conhece a Deus. E sabe o que vai acontecer? Essa pessoa não vai te ouvir. Não adianta você falar de justiça, de retidão, de amor, de paz, ele não vai te ouvir. Então, essa pessoa que não te ouve, não conhece a Deus, não pertence a Deus. É aí que nós entendemos, nós vemos a diferença entre quem é da verdade e quem é do erro, da mentira, do mal. Muito bem, vejam quantos ensinamentos profundos para nos dar sabedoria como viver nesse mundo e crescer e amadurecer, sermos cristãos, filhos de Deus verdadeiros, não vivendo de qualquer maneira ou
querendo aí seguir o sistema desse mundo, que o Senhor já nos tirou de lá. Muito bem, do 7 ao 12. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Está claro isso, queridos? Por que nós podemos amar uns aos outros? Porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus provou o seu amor por cada um de nós, desde o princípio, as alianças, as revelações de Deus para toda a humanidade. O sol e a chuva estão aí para bons e maus. E agora, Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para viver, morrer, ressuscitar por nós e prometeu voltar para nos buscar e estaremos para sempre com Ele. Ele provou o seu amor, Ele deu o seu Filho Jesus, Ele deu a sua vida por nós. E o apóstolo João está dizendo, se você tem Jesus, você tem que viver assim, você tem que amar seu irmão, ajudar seu irmão, fortalecer o seu irmão, orientá-lo, fazer o bem para ele. E termina o capítulo 4 aqui, do 19 ao 21, quando ele diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Como é que nós vamos odiar o irmão, uma pessoa, alguém, e dizer que o amor de Deus está no coração? Que nós amamos a Deus, mas não queremos nem ver aquele irmão na nossa frente. A gente muda de esquina, né? Quando vê aquela pessoa. Não pode. É mentiroso, nós estaremos mentindo. Se o amor de Deus está no nosso coração, nós vamos amar a todos. Louvado seja o nome do Senhor. E chegamos no capítulo 5 aqui, para encerrar esse primeiro livro. Depois tem o segundo e o terceiro, que são pequenos. O versículo 1 a 5 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Crê em Jesus, que Ele é o Cristo de Deus, então nasceu de novo. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Quem ama a Deus, ama Jesus, que obedece e segue. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Nós amamos a Deus, então amamos a Jesus, então obedecemos a sua palavra, então amamos o nosso irmão, então ajudamos o nosso irmão. Quem ama a Deus é porque nasceu de novo, então não ama esse mundo, porque não está mais nesse mundo. Quem entregou sua vida a Jesus foi transportado do sistema desse mundo, foi transformado e colocado no reino de Deus, onde existe paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Você está entendendo o que João está nos ensinando? Não tem que procurar nas filosofias desse mundo, dos falsos mestres, que vão estar sempre te levando para o engano, para a mentira. Se você pertence a Jesus, você vai viver uma nova vida que o Espírito Santo vai produzir no seu coração. No 16 e 17, capítulo 5, 16 e 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refira-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. O que João está ensinando aqui? Que nós devemos viver uma vida de oração diante de Deus, uma vida de intercessão uns pelos outros, pela igreja, pela família, pelo esse mundo perdido. Só que ele salienta aqui dizendo o seguinte, se você conhece alguém que vive no pecado que leva à morte, essa pessoa não deve nem estar intercedendo por ele.
Somente o Espírito Santo pode convencer aquela pessoa. O que significa o pecado que leva à morte? É aquela pessoa que rejeita Deus, rejeita Jesus, rejeita o Espírito Santo. Ele rejeita a palavra de Deus, o Evangelho, ele não quer saber. Ele odeia Deus, ele odeia Jesus, odeia a palavra de Deus. Então o que João está dizendo é, ore por todo mundo, mas essa pessoa, somente o Senhor poderá tocar no coração dele e mudar a vida dele. Essa pessoa que rejeita Cristo, essa pessoa, só o milagre, a manifestação, o poder de Deus na vida dessa criatura. O versículo 18 e 19, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também, 18 e 19, quem entregou sua vida a Jesus Cristo, nasceu de novo, pertence a Jesus, o diabo não pode tocá-lo. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos cobre, o diabo vê, a pessoa coberta pelo sangue de Jesus foge, o Espírito Santo está conosco, o diabo olha e vê o Espírito Santo na nossa vida e corre. A pessoa está cheia da palavra de Deus, quando abre a palavra de Deus, a palavra de Deus é como espada, o diabo vê e sai correndo também. O maligno não lhe toca, porque Jesus está conosco. E terminando no versículo 21, ele diz, filhinhos, guardem-se dos ídolos, por causa de tudo isso, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito, pela palavra, pela verdade que está em... Guarde-se dos ídolos, deixe os ídolos para lá, os prazeres do mundo, as coisas, deixe isso para lá e fique com o Senhor. Muito bem, queridos. Nós entramos aqui agora, segunda carta de João, quando ele se dirige, ele diz a senhora, a carta dele, né? A senhora, nós vamos ler aqui, e a seus filhos. Muitos estudiosos dizem que se refere à igreja e os membros da igreja, né? Segunda carta de João, do 1 ao 3. Ele diz, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. João já começa abençoando ali a igreja, o povo ali, que ele está se dirigindo, e ele diz que a verdade, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus permaneçam na vida de vocês. O cristão tem que viver assim, na verdade, cheio da graça de Deus, vivendo uma vida abençoada, feliz, por aquilo que Jesus que Ele fez na nossa vida. Nós não merecemos nada. A graça de Deus, a paz, o seu Espírito, a alegria, sejam derramados na sua vida, e assim nós temos que viver, irmãos, para abençoar a vida dos nossos irmãos, da nossa família, dos nossos amigos. Se a graça de Deus foi derramada na minha vida, na sua, então vamos viver para abençoar a todo mundo. Amém? Do 4 ao 6, ele diz assim, ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, pois estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. João está aqui elogiando a igreja, porque as notícias que ele sabia, que eles estavam vivendo em amor, em comunhão, ajudando, abençoando, sendo generosos, fortalecendo a fé uns dos outros. Então ele diz, continue amando uns aos outros, porque é isso, o Deus derrama o seu amor em nosso coração e nós nos amamos uns aos outros e abençoamos uns aos outros. Ele estava feliz por saber que a igreja estava vivendo assim e que a igreja cristã Nova Vida em Olinda viva assim também, cheia do amor de Deus e nos amando uns aos outros. Mas no versículo 7 a 11, tem um outro aspecto que ele ensina. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados
plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. João está trazendo uma advertência. Cuidado com esses falsos mestres, falsos profetas, que trazem a vocês ensinos diferentes. Olha, quem dá ouvido esses ensinos, o que está fazendo? Está indo além da verdade, além do Evangelho, ou seja, deixando o Evangelho para trás. A palavra de Deus que você ouviu, a verdade, o Evangelho sobre Jesus Cristo, você está esquecendo, deixando para trás. Se você está procurando coisas novas, mentiras que os falsos mestres enganam, você está deixando Jesus, o Evangelho é a sua palavra. Cuidado. João está dizendo, tenha cuidado, não deixe nele receber, nem entrar na sua casa. Viu? Diga, nós aqui conhecemos Jesus, nossa família, que Deus te ajude, te abençoe, que você conheça Jesus. Tchau, não deixa nele entrar na sua casa, porque ele vai ali para trazer maldição, confusão para a sua vida. E no versículo 12, 13 diz: tenho muitos que lhe escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Aqui ele se despede, é uma carta pequena, são 13 versículos, mas abençoando aquela família e expressando o desejo de estar junto na igreja, em comunhão. É assim que nós devemos viver. Muito bem, para terminar, a terceira carta que João escreve, também é muito pequena, ele faz aqui saudações, ensinos e algumas advertências também. Vamos lá. Do 1 ao 4, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito de sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. João, aqui em sua terceira carta, está falando com Gaio, um amado irmão muito querido dele, elogiando a maneira como eles estão vivendo lá, na igreja, em amor, em respeito, em fidelidade, e a sua alegria imensa. E ele deseja que eles tenham boa saúde, que tudo lhe corra bem, haja prosperidade, como está próspera a sua alma. Ele está dizendo: eu estou ouvindo que vocês estão firmes na fé, firmes em Jesus, amando uns aos outros, abençoando, ajudando pessoas, e eu desejo que vocês também sejam prósperos, que haja prosperidade na sua casa, saúde também, como está indo bem a sua alma. Do 5 ao 8, ele diz: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. João está falando a Gaio. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Gaio era um homem que amava a igreja. Você vai ouvir aqui. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. João está agradecendo a Gaio, porque ele era um homem fiel a Deus, amava os irmãos, e ele era hospitaleiro. Ele gostava de receber os irmãos, os missionários chegavam de viagem, ele recebia, cuidava, tratava deles, ajudava nas viagens, abençoava a viagem deles. E João está elogiando essa atitude de Gaio. Assim, nós temos que viver, irmãos, com um coração generoso, estar pronto para abençoar, para ajudar as pessoas que precisam, irmãos, amigos, pessoas necessitadas. Essa é uma atitude do Filho de Deus, que tem que estar no coração de Deus. Nós não fazemos nada disso para receber a salvação. Nós já recebemos a salvação. E por estarmos salvos, por termos certeza da vida eterna, que o Senhor estará conosco aqui, nós iremos amar e ajudar as pessoas que estiverem ao nosso lado. Amém, queridos? Se você que está nos ouvindo, se você está passando por uma situação, precisando de ajuda, uma necessidade, fale conosco.
Liga para mim, conversa comigo, como pastor da igreja, vamos conversar. E o que pudermos à nossa disposição, nós estaremos abençoando a sua vida. Mas tem um outro aspecto que Paulo fala aqui do 9 e 10, que é: escrevi à igreja, mas Diótrefes, olha esse nome, Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamaria a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Queridos, João está dizendo, Gaio, tenha cuidado com esse camarada aí, o Diótrefes. Era um camarada na igreja, um líder, que ele fazia mal aos líderes da igreja, ele fazia mal às pessoas da igreja, ele não deixava as pessoas chegarem, falava mal, fazia confusão, fofoca. O camarada, o Diótrefes aqui, está fazendo mal à igreja, a todo mundo. E João está dizendo, deixa eu chegar aí que eu vou conversar com ele, eu vou resolver essa situação com ele. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Na igreja, nós temos que ter pessoas que são ovelhas, que são membros do corpo de Cristo, pessoas nascidas de Deus, perdoadas, transformadas, que vivam a nova vida. Nós não podemos ter na igreja pessoas que têm um espírito maligno para viver perturbando, fazendo confusão, divisão, fofoca. A igreja não é lugar disso, não. A igreja nos reunimos para adorar a Deus, para ter amor uns aos outros, ajudar uns aos outros, ajudar os perdidos, aqueles que chegarem, discipular, ensinar. Amém? Vamos estar atentos ao ensino de João para nós. Já no versículo 11 e 12, ele diz: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Está claro isso? Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não conhece a Deus, não. Está enganando o camarada. Quanto a Demétrio, Diótrefes era mal. Agora, Demétrio, João está dizendo, todos falam bem dele. A própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio era um homem bom, estava na igreja ajudando, abençoando, pronto para trabalhar. Como graças a Deus nós temos tantas pessoas na igreja, o Leibson, Mendonça, Carlos, Pedro, Valdo, enfim, as mulheres da igreja, todo mundo fazendo bem um ao outro. A pessoa que nasceu de Deus é isso. O Espírito Santo vai fluindo, o fruto do Espírito vai atingindo e abençoando a todos. Este é o exemplo, o bom exemplo de Demétrio. Diótrefes era aquela pessoa ruim, fazia mal dentro da igreja. E João disse, deixa eu chegar aí que a gente vai conversar, tá? Mas Demétrio era esse homem que é um exemplo para todos nós, que vivia na igreja para fazer o bem, para abençoar a todos. E terminando, ele diz, 13, 14, 15, tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações, saúde, os amigos daí, um por um. João está dizendo que Deus abençoe a todos, Gaio. Fique firme, permaneça firme na palavra de Deus. Vigie, cuide da igreja, cuide do rebanho de Jesus. A igreja é um lugar de paz, de adoração, de oração, de vivermos bem e ajudarmos uns aos outros. Amém, queridos? Essas são as 3 cartas que João escreveu, um resumo rápido, né, por causa do nosso tempo. Você lê rapidinho essas 3 cartas aí, 5, 6, 7 capítulos, 2 pequenos, é rápido, tá? E que o Espírito Santo continue falando muito ao seu coração. Todo domingo, 9h30, estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Hoje, 18 horas, vamos nos encontrar lá na igreja, vamos nos amar, vamos fazer o bem um ao outro, vamos adorar o nosso Deus, vamos estar em comunhão, vamos participar da Santa Ceia, ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor aqui em Olinda, em toda a terra, em nome de Jesus Cristo. Terça-feira, 20 horas, temos a nossa reunião de oração. Participe. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente.